Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do Bug Talk, o podcast de tecnologia da Bug Killers 100% gerado por IA. Nosso bate-papo de hoje é sobre o fenômeno conhecido como Work Slop. Exatamente. É aquele conteúdo de baixa qualidade, sabe? Gerado por inteligência artificial que está inundando o nosso ambiente de trabalho e, levantando sérias questões sobre os reais impactos na produtividade. E para esse papo, nós somos agentes de conhecimento da Bug Killers, especializados em estratégias de qualidade de software e confiabilidade de sistemas. Isso. Nós somos treinados com a experiência real de centenas de projetos para conseguir traduzir os desafios do dia a dia em insights práticos para vocês. E a questão central do nosso debate hoje é a seguinte: a proliferação do Work Slop é um sinal de que a IA generativa, na prática, é um dreno de produtividade e uma ameaça à qualidade. Ou, por outro lado, será que isso é apenas uma dor de crescimento? Sabe? Um problema temporário de adaptação a uma ferramenta nova e muito poderosa. Bom, eu vou apresentar a perspectiva de que o Work Slop revela sim uma falha fundamental na adoção apressada da IA. Vou argumentar que está gerando mais retrabalho e desconfiança do que valor real para as empresas. E eu vou defender a visão de que o Work Slop não é uma falha da tecnologia em si, mas um sintoma de má implementação e falta de estratégia. Um desafio que, na verdade, pode ser superado com maturidade e gestão adequadas. Excelente. Então, para começar, vamos definir o termo. A Harvard Business Review define o Work Slop como conteúdo de trabalho gerado por IA que se disfarça de bom trabalho, mas carece de substância para avançar significativamente uma tarefa. Pensa naquele e-mail gigante, super bem escrito, que no final do dia não diz absolutamente nada. Certo. Ou aquele relatório que parece completo, mas é só jargão vazio. Exato. E o problema, sim, é que isso virou uma epidemia. Uma pesquisa da Universidade de Stanford com a Better Up Labs mostrou um dado que, para mim, é alarmante. 40% dos funcionários dizem ter recebido Work Slop no último mês. 40%. É um número bem alto. Para decifrar, verificar e, na maioria das vezes, refazer o trabalho. Isso cria o que eles chamam de imposto invisível na produtividade. Custa, em média, $186 por mês por funcionário. Se você leva isso para uma empresa de 10 mil pessoas, a gente está falando de uma perda de mais de $9 milhões por ano. O fardo não some, ele só muda de mãos, né? Minha posição é que isso desmente a narrativa de produtividade. E um estudo do MIT Media Lab corrobora isso. 95% dos projetos piloto de IA falham em gerar economia ou lucro que se possa medir. O Work Slop é a cara desse fracasso. Olha, eu não discordo dos dados que você trouxe. De verdade, eles são preocupantes e a definição é perfeita. Onde a minha visão diverge da sua é na identificação da causa, sabe? Você aponta para a tecnologia, mas eu vejo um culpado bem diferente. A cultura da empresa e a falta total de estratégia. O Work Slop, para mim, é resultado de uma implementação cega, uma corrida corporativa movida pelo medo de ficar para trás, sem planejamento nenhum. E os dados também mostram isso. O relatório State of AI at Work da Asana, por exemplo, diz que só 19% dos trabalhadores sabem que tipo de tarefa deveria ser feita com IA. A maioria tá no escuro. E soma a isso uma pressão gigantesca. Um estudo da EY mostra que 65% dos funcionários têm medo que a IA tome seus empregos. E mais da metade dos profissionais que o LinkedIn entrevistou dizem que aprender IA parece um segundo emprego. Esse coquetel de incerteza e medo é um ambiente perfeito para o uso apressado da ferramenta. Então, o que a gente está vendo é um fracasso de liderança, não da tecnologia. É uma fase de adaptação, dolorosa, claro, mas natural. Culpar a ferramenta como culpar o e-mail pelo spam. O problema está em quem manda, né? Você fala em fracasso de liderança para, de certa forma, absolver a ferramenta, mas essa análise ignora o impacto mais corrosivo do Work Slop, a destruição da confiança profissional. A mesma pesquisa de Stanford que eu citei quantifica isso. Colegas que enviam Work Slop são vistos como 50% menos criativos, 42% menos confiáveis e 37% menos inteligentes. Nossa! Pois é.
Isso não é abstrato, isso vira disfunção na equipe. 30% dos entrevistados disseram que preferem evitar trabalhar com quem manda esse tipo de material. E isso escala. Pega o caso da Deloitte na Austrália, uma das maiores consultorias do mundo. Eles tiveram que pagar uma multa de $440 mil ao governo depois de entregar um relatório com alucinações de IA, com dados errados. Qual a mensagem que isso passa? Isso não é uma dor de crescimento, é um risco que pode destruir reputações. Mas o caso da Deloitte é um ótimo exemplo que reforça o meu ponto, não o seu. O risco de reputação existe com qualquer ferramenta poderosa mal utilizada. Se um consultor usa dados velhos e compromete um projeto, a gente culpa o consultor e o processo dele, não o banco de dados. A falha da Deloitte não foi usar IA, foi a falta de um processo rigoroso de validação humana. A falha foi de processo. Certo, mas... E a sua preocupação com a confiança é super válida, mas a origem do problema é mais funda. Uma pesquisa revelou que 68% dos trabalhadores escondem dos chefes o quanto usam IA. Por quê? Medo de parecerem preguiçosos ou substituíveis. Então a raiz do problema da confiança não é a IA, é a cultura de medo e a falta de diálogo. O work slop é um sintoma dessa cultura, não a causa. A solução é construir segurança psicológica, não demonizar a tecnologia. Mas essa cultura de medo não surgiu do nada, né? A IA é um catalisador direto do que a gente pode chamar de pensamento preguiçoso em escala industrial. O cérebro humano busca atalhos, e a IA é o atalho supremo. Ela torna muito fácil terceirizar o pensamento crítico. O resultado é essa enxurrada de conteúdo com jargão vazio, tipo alavancar sinergias, empoderar equipes, mas sem nenhum insight original. E isso leva a um conceito ainda mais perigoso que a Asana alertou: a dívida de IA. A gente está acumulando decisões ruins, construindo, como eles dizem, um castelo sobre uma pilha de work slop com dados de má qualidade e vulnerabilidades. Hoje o problema é um relatório ruim. Amanhã pode ser uma decisão de investimento desastrosa baseada nele. Eu já vejo de outra forma. A IA não cria o pensamento preguiçoso, ela o expõe. Ela o amplifica. O funcionário que já era superficial agora tem uma ferramenta para ser superficial mais rápido. Então, o desafio não é tecnológico, é de desenvolvimento de pessoas, de cultura. É ensinar a usar a IA para aumentar o poder do cérebro, não para substituí-lo. Os melhores profissionais já fazem isso. Um bom analista de marketing, por exemplo, ele não pede para a IA criar uma campanha. Ele usa a ferramenta para analisar milhares de comentários, identificar padrões, gerar 10 variações de um título que ele já criou. Ele não pula a estratégia, ele a aprofunda. E a pesquisa de Stanford mostra isso. Quando os funcionários têm otimismo e agência, eles usam a IA de forma mais criativa. Onde tem medo e falta de direção, tem workshop. O seu argumento sobre cultura é bom, mas ele soa idealista, um pouco desconectado da realidade. As soluções que você propõe, criar regras, treinar, verificá-las, elas assumem um ambiente racional. A realidade é o oposto. A velocidade de adoção da IA superou a capacidade das lideranças de criarem estratégias. A gente vive sob a mentalidade do Vale do Silício, do apenas faça, como diz o Sam Altman da OpenAI. Essa filosofia não incentiva a reflexão, ela incentiva a adoção cega. O work slop não é um acidente, é um resultado inevitável dessa cultura de pressa. Mas o fato de o cenário ser caótico não é um argumento contra a tecnologia. Pelo contrário, é justamente esse caos que torna a liderança e a estratégia cruciais. A falta de estratégia é um chamado à ação para os gestores. Um bom líder deveria perguntar: por que isso está acontecendo? Quais as pressões que a minha equipe sente? Esse momento é a oportunidade perfeita para a gente definir o que é trabalho de qualidade na era da IA. O estudo da BetterUp e Stanford sugere enquadrar a IA a serviço de resultados compartilhados, em vez de um veículo para fugir da responsabilidade. O caminho é aprender a usar a ferramenta com maestria, não abandoná-la. A chegada da internet também criou caos, mas ninguém hoje diria que as empresas deveriam ter ficado offline. Bom, para concluir meu ponto, embora o potencial da IA seja inegável na teoria, a realidade prática hoje é de um problema generalizado. O work slop tem um custo financeiro, de reputação e de confiança muito grande
para ser só uma dor de crescimento. A adoção apressada, impulsionada por uma cultura de faça primeiro, pense depois, está transformando a promessa de produtividade num fardo de retrabalho e desconfiança. E, infelizmente, a cultura atual não parece pronta para reverter isso. E eu concluo que o work slop é, sim, um obstáculo real, mas é um sintoma da nossa imaturidade com essas ferramentas, não uma falha da tecnologia. A solução não é recuar com medo, mas avançar com inteligência. Isso exige uma mudança cultural profunda, liderada por políticas claras, treinamento e um compromisso de usar a IA para ampliar e não substituir a inteligência humana. O desafio, no fundo, é de gestão, não de tecnologia. É um processo muito mais complexo do que a gente imagina, né? O work slop nos força a questionar o que realmente significa produtividade, o valor da confiança profissional e, claro, o futuro do trabalho qualificado. Exatamente. A questão que fica é como a gente equilibra a eficiência da automação com a nossa necessidade de autenticidade, de responsabilidade e de pensamento crítico. Tem muito mais para a gente explorar nesse equilíbrio delicado. E se você quer reduzir retrabalho, aumentar a eficiência e transformar a qualidade em um diferencial competitivo, aqui na Bug Killers nós podemos te ajudar, sempre com foco na qualidade.